Agora está conosco o coronel da reserva, Dr. Jacques Neria, ex-vice-chefe de avaliação da inteligência militar de Israel e ex-assessor de política externa do primeiro-ministro Yitzhak Rabin. Por que o desaparecimento de Ron Arad ainda é lembrado após quase 4 décadas, especialmente agora? E qual a importância do desaparecimento relatado de Ahmad Shukr? Sei que você tem uma ligação especial com essa história. Você está certo, sou muito próximo dessa história, porque eu estava entre a equipe que quase conseguiu um acordo para libertar Ron Arad. E nós conduzimos negociações com a Amal em Londres em 1987, 88 e depois, quero dizer, essa foi a época em que a Amal estava lutando contra o Hezbollah. E eles pediram nossa ajuda e nós fornecemos munição, armas e depois libertamos alguns dos prisioneiros na prisão de Al-Qiyam. E finalmente eles pediram 3 milhões só para fechar, para finalizar o acordo. E nós levamos isso ao ministro da Defesa na época, Yitzhak Rabin, e Yitzhak Rabin disse abertamente: eu não vou pagar $1 para libertar um oficial do exército israelense. E desde então, quero dizer, apareceram muitas pessoas charlatães que vieram e nos contaram histórias sobre Ron Arad. E a história é que Ron Arad para nós desapareceu em maio de 1988 após o ataque a Maidum. Esta é a área onde Hassan Shukr foi morto. Ele estava sob o comando de Mustafa Dirani, que na época era quem mantinha Ron Arad em cativeiro. Então, desde maio de 1988, não ouvimos mais nada sobre Ron Arad. Todo tipo de informação apareceu, vinda de todo tipo de pessoa, mas nada chegou perto do que fizemos na época. Fomos nós que trouxemos a primeira carta de Ron Arad, fui eu quem trouxe as primeiras fotos, as fotos que você acabou de mostrar há pouco. Essa foi a foto que consegui em Londres e trouxe de volta para Israel. E é uma pena porque, quero dizer, sentimos que foi uma oportunidade perdida e algo que faz falta. E nós em Israel somos muito próximos. Nos preocupamos em trazer de volta todos os nossos soldados e mesmo mortos precisamos enterrá-los em nosso solo. Eu fiz o mesmo, aliás, como soldado. Um dos soldados que o local de sepultamento dele era desconhecido no Sultão Yaqub em 1982 e eu trouxe a plaqueta de identificação de Arafat. Levou 40 anos, mas finalmente, quero dizer, com a ajuda, a assistência dos russos, os restos mortais de Bomel foram trazidos para Israel. Isso é fundamental e faz parte da nossa tradição e costumes. E eu acho que se houver algo que possamos fazer e conseguirmos chegar ao ponto de encontrar o local onde Ron Arad foi enterrado. Porque quero dizer, Está bastante claro que ele não está vivo hoje. Acho que isso seria uma grande conquista para Israel. Estamos procurando pelos corpos desaparecidos desde 1973 na Guerra do Yom Kippur e nós os encontramos repetidas vezes. Acho que sempre há esperança. E certamente, se a informação estiver correta, quero dizer, se esse homem tiver qualquer ligação com o caso de Ron Arad, acho que é essencial apenas interrogá-lo e obter a história. Se sim ou não ele tem algo a nos contar sobre o paradeiro de onde Ron Arad foi enterrado. do ponto de vista da inteligência, o que significa quando a mídia regional fala de uma operação silenciosa, mas os canais oficiais não comentam? Bem, sabe, a história é muito parecida com um roteiro de Hollywood. Quero dizer, é como Missão Impossível. São dois cidadãos suecos, um deles tem raízes libanesas e eles simplesmente vêm ao Líbano. E está claro que isso foi um encontro pré-arranjado com Ahmad Shukr, porque quero dizer, você não vai. Eles sabiam que ele era um empreendedor imobiliário e mediador. Então eles simplesmente pediram para ele encontrá-los em Zarli para ver uma propriedade, caso contrário ele não teria ido para Zarli. E lá, quero dizer, eles o encontram e então o que acontece é muito simples, eles apenas o sequestram, drogando ele ou de outra forma, quero dizer.
O fato é que ele desapareceu e só uma semana depois do desaparecimento dele é que alguém acorda e diz: Ok, o que aconteceu com aquilo? E eles percebem que um dos suecos já deixou o Líbano e o segundo ainda está no Líbano, de acordo com os registros deles. E claro, quero dizer, certamente se ele estava lá, não está mais. O que é interessante é o fato de que essa família Chukur tem um histórico muito especial e ela representa o que a comunidade xiita é hoje. Você tem Ahmadi Shukur, que foi membro das Forças de Segurança Interna como capitão, agora ele é capitão aposentado. Então, isso é uma coisa. Ele está com o governo. E aí você tem o irmão dele, Hassan, que está lutando com o Hezbollah. Depois você tem o primo dele, Fuad Shukur, que é o chefe de gabinete do Hezbollah. E então você tem Abbas Shukur. Ele é membro do Amal e administra a prefeitura de Nabishit. Então é exatamente isso que estamos dizendo sobre o exército libanês. O exército libanês, 50, pelo menos deles são xiitas, todos conectados aos membros dos pais. E você não espera que o exército libanês haja contra vilarejos xiitas, contra o Hezbollah xiita. Então, isso é, quero dizer, a realidade do Líbano.